Ajuda-nos a viver essa fé, Deus, genuína, verdadeira e vibrante em nosso coração. Ajuda-nos a crer realmente que o Senhor há de vir e julgar vivos e mortos. Desperta-nos a uma vida santa, Senhor. Desperta-nos a uma vida em que realmente não venhamos envergonhar o nome que é sobre todo nome. E sabemos que na força do nosso braço nós nunca iremos conseguir viver essa vida. Por isso nós te pedimos, Espírito Santo, venha encher o nosso coração com a tua vida, venha encher a nossa vida, Senhor, a ponto de nós sermos realmente governados pelo Senhor, a ponto de nos nossos lábios só sair cânticos, hinos que exalte ao seu nome, palavras de sabedoria, a ponto de nos nossos lábios nada que ofenda a pessoa bendita de Deus, nada que ofenda a pessoa bendita do Filho, e nada que escarnece da pessoa bendita do Espírito, possa sair dos nossos lábios. É isso que desejamos, Senhor. Nós apresentamos as nossas vidas e esta comunidade diante de Ti, rogando, derrama do Teu Espírito. Faça-nos verdadeiros cristãos, discípulos, com um coração que queima, com um coração que pulsa, que ama Jesus, que quer viver a vida de Jesus, que reflita Jesus. Pai, não permita de modo algum que venhamos escandalizar o Teu Evangelho, a Tua Palavra. É isso que te pedimos, e agora fale conosco, em nome daquele que reina, daquele que está aqui, na pessoa do Espírito, em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Amém. Como os irmãos sabem, domingo passado eu comecei o Efésios, o verso 13, e nós estamos no verso 13, hoje é o segundo domingo, falando sobre selados com o Espírito Santo. E nós vamos ler o verso 13 e o verso 14, para então continuarmos. Lembrando que no domingo passado nós nos detivemos na palavra selo, e gastamos o domingo passado para então tirarmos algumas conclusões do que é que Paulo estava querendo falar acerca da palavra selo. E hoje nós vamos nos deter num outro termo deste verso 13, e assim, se Deus permitir, no próximo domingo a gente termina o verso 13 com o termo promessa, que é a última palavra do verso 13. Então, vou pedir para a Leila me ajudar na leitura. Hoje dá para enxergar bem, né? O Rafael fez os ajustes. Então, por favor, Leila. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então aqui, como já mencionei, domingo passado ficamos na palavra selo. Hoje o termo que vamos analisar será o recebimento do selo. Então o selo nós já sabemos que é como se fosse a marca, como que Deus estivesse nos autenticando. Então, para você que não veio domingo passado, se deseja saber, está lá no nosso site a exposição do termo selo. Então, hoje,
quando a gente olha para o recebimento do selo, nós chegamos, na verdade, num ponto de divergência entre dois irmãos preciosos da teologia reformada. E o ponto de divergência, na verdade, ele acontece no tempo, quando se dá o selo, ou quando nós somos selados. Lembrem-se, o Dr. Martin Lloyd Jones está trabalhando a ideia de que nós somos selados um pouco depois do novo nascimento. E é uma experiência, é uma segunda experiência com algumas ressalvas. Por que eu preciso mencionar isso? Porque os pentecostais carismáticos, eles usam o ponto de divergência dentro da teologia reformada de Dr. Martin Lloyd Jones para dizer que o batismo com o Espírito Santo é uma segunda experiência. E eles não usam, na verdade, o contexto que Lloyd Jones está dizendo isso. Porque nós vamos perceber dois momentos que Lloyd Jones estava pregando em Londres e a igreja estava passando. Então, cabe aqui, a mim, nessa noite, apresentar os dois pontos de vista, os dois pontos que divergem, e eu não vou concordar plenamente dizendo que um está errado e o outro está certo. Cabe a mim me posicionar naquele com o qual eu tenho mais afinidade e coerência com o texto. Certo que os meus dias, as minhas manhãs, têm sido com o meu amigo, falecido já. Não sou espírita, mas eu ouço ele todos os dias nos seus livros, Dr. Martin Lloyd Jones. Mas aqui a gente vai ter um ponto de discordância, e é o ponto de discordância que a maior parte dos teólogos reformados também tem. Mas isso não importa, porque ele não está dizendo que nós não precisamos do sacrifício de Cristo para irmos ao céu. Ele não está dizendo que a justificação não é unicamente através do sacrifício de Cristo. Ele não está dizendo isso. A divergência que acontece por causa de um texto e por causa, como eu disse, dos momentos em que eles estavam vivenciando. Qual é o texto que diverge essa questão do recebimento do selo? Já que lá no nosso texto, Paulo está dizendo que fomos selados, que recebemos o selo do Espírito Santo. Quando fomos selados? Essa é a divergência. E o texto da divergência fora de Atos dos Apóstolos é 1 Coríntios capítulo 12, verso 13. Por favor, Leila. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então, aqui, na perspectiva de Lloyd Jones, a preposição é pelo. Fomos batizados pelo Espírito. E a preposição para o Dr. John Stott é com ou no Espírito. A divergência está nessas duas preposições. É muito pouco, mas que faz toda a diferença. Batizados pelo Espírito e batizados com o Espírito. É diferente, muito diferente. Pelo e com. Então vamos observar os dois posicionamentos? Talvez você pode até dizer que isso poderia ser dado num domingo de manhã.
Isso deve ser dado em todos os momentos. Isso é doutrina. Culto sem doutrina é culto vazio. Culto precisa ter doutrina. E hoje nós estamos estudando a doutrina do Espírito Santo. Então, para Martyn Lloyd-Jones, ele vai usar 6 capítulos do livro que eu mencionei a vocês, que estou usando como base para esta reflexão, que é o Supremo Propósito de Deus, o livro de Efésios. Então, ele usa, na verdade, 6 pontos para falar do verso 13, de tão importante para ele que é o verso 13. E ele usa mais 8 sermões na exposição de Romanos, capítulo 5, do verso 8 até o verso 17, mais especificamente no verso 16, para dizer e para falar sobre o batismo pelo Espírito Santo. Antes, então, de nós entrarmos nos pensamentos, eu preciso deixar claro a vocês que Lloyd-Jones está reagindo a 2 tendências de sua época. Isso os pentecostais carismáticos não falam. Quando digo pentecostal carismático, estou querendo dizer daqueles que creem que o batismo no Espírito Santo é uma segunda experiência com evidência de dons, principalmente de línguas. Ok? Então, todas as vezes que eu me referir a pentecostal carismático, são esses. Então, olha só os 2 momentos que Dr. Martyn Lloyd-Jones está vivendo lá no seu tempo na Inglaterra. Eram 2 tendências que ele achava perniciosa, que ele achava que fazia mal para a igreja. Primeira tendência era que existia um grupo de estudiosos e de teóricos que defendiam que após a conversão, que após o novo nascimento, você já recebia tudo de Deus. Você já não precisava mais buscar experiências com a pessoa do Espírito Santo. A santificação já estava concluída. Ela não apenas havia começado, porque quando nascemos de novo, nós somos santificados, mas um processo que deve perdurar até a volta de Cristo, até a nossa morte. Nós somos apenas iniciados na santificação. A mesma coisa, esses teóricos, eles defendiam que após, então, você ter nascido de novo, você já tinha tudo do Espírito, já não precisava buscar mais nada, e o cristianismo desse pessoal ficava um cristianismo frio, um cristianismo irresponsável, era o cristianismo da Inglaterra daquela época. E percebam se não é o cristianismo que nós estamos vivenciando hoje. Uma fé que só envolve razão. A nossa fé, irmãos, ela precisa envolver emoção também. A nossa fé precisa também queimar no nosso coração. O nosso coração também precisa arder por amor a Jesus. Cristianismo não é só algo lógico, racional. Cristianismo é algo em que a gente experimenta, em que a gente se emociona, em que a gente chora, em que a gente extravasa na presença de Deus. Então, este era um momento. E Lloyd-Jones vem incentivando aquela igreja daquela época a não adotar esse pensamento frio, essa teoria que deixava as pessoas acomodadas, longe do desejo de experiências mais profundas com Deus. O segundo ponto de divergência que acontecia era o oposto disso. Estava nascendo no outro lado da Inglaterra um movimento carismático, em que eles evidenciavam o batismo, essa selagem com os dons do Espírito Santo, com o falar em outras línguas, com sinais, com profecias, com revelações. E Lloyd-Jones está se posicionando, dizendo que
este também era um outro equívoco da época. Tanto é que neste mesmo texto de Efésios, capítulo 1, verso 13, nestes 6 pontos do livro que ele usa, do supremo propósito para tratar destes assuntos, ele vai mencionar o perigo do fanatismo. Ele vai mencionar o misticismo e os abusos que aqueles carismáticos estavam fazendo com a pessoa do Espírito Santo. Então, na verdade, ele não está defendendo nenhum ponto e nem outro. O que ele está é incentivando uma igreja a se amadurecer, uma igreja a crescer, uma igreja a ter um coração realmente voltado para as Escrituras, a ter um coração realmente que busque experiências mais profundas com a pessoa bendita do Espírito Santo. Então, para defender este ponto, ele vai usar alguns teólogos puritanos e outros renomados de sua época. Ele usa Thomas Godwin, John Owen, que era um puritano, ele usa Charles Simon e Richard Sybils, fora um que era da Universidade de Princeton, o famoso Charles Hodge, que todos eles defendiam este selo como uma segunda experiência, como algo que acontecia num pequeno intervalo de tempo entre o novo nascimento e esta selagem. Lembrem-se que a selagem, como nós vimos domingo passado, ela tem um propósito, que é testificar que nós somos filhos de Deus. Esta era uma definição da selagem que Lloyd Jones coloca em sua defesa, em sua explanação. Então, como demonstração dessa teoria e desse pensamento, dessas experiências, ele vai usar alguns homens de Deus importantes na história da igreja, que também tiveram, num segundo momento, ou num momento da caminhada após a conversão, experiências que marcaram o coração. Ele usa o próprio Jonathan Edwards, que era um filósofo muito conhecido, um crente, uma pessoa dada à filosofia. E ele diz que este homem teve um momento em que ele sai e tem uma experiência com o Espírito Santo, que ele chegou a ponto de não saber nem onde estava, de tão profunda que foi essa experiência que ele teve. Ele usa um outro extremo. Se Jonathan Edwards era um homem muito estudioso, ele usa o Moody, que não era um homem muito inteligente, que era um homem talvez um pouco menos burro que eu, mas ele não era o cara lá de cima, ele é aquele não mediano, mas baixo mesmo, baixo, e ele fala de Moody. Moody também teve uma experiência profunda, cavalgando um dia, a ponto dele dizer: Senhor, pare de revelar a sua graça, a sua bondade e o seu amor, porque eu não suporto mais. E ele pega um também dos reformadores, que foi uma das molas propulsoras para a nossa reforma, Whitefield, um grande pregador inglês, que também teve uma experiência muito profunda com o Espírito Santo. E ele usa também o John Wesley, o grande metodista, que dividia o seu dia em 3 etapas. O dia para ele é como o dia para nós, tendo 24 horas. A única diferença é que ele sabia muito bem usar o seu tempo. 8 horas ele dormia, 8 horas ele trabalhava, e 8 horas ele estudava a Bíblia e orava. O grande problema é que nós não conseguimos dividir o nosso tempo. Nós dormimos, às vezes, 10, trabalhamos 8, e o resto a gente assiste Netflix, a gente joga, a gente vai para o parque, a gente vai para todos os lugares, menos para a Bíblia e para a oração. E aí a gente fica essa igreja que a gente é hoje, desprovida de doutrina, desprovida de conhecimento, desprovida de fé,
desprovida de Bíblia. Uma igreja que o coração bate, porque se parar de bater, ele morre. Mas não vibra. Uma mente cheia das coisas do mundo. Uma mente cheia de maldade e de malícia. Uma mente totalmente perniciosa. Uma mente diabólica. Uma mente cheia de pecado. Porque o que ocupa o nosso pensamento é isso. O nosso tempo é dado para isso. Então, vocês estão percebendo como que Dr. Martyn Lloyd-Jones, ele está enfrentando aqueles dois momentos? Se você não entendeu, eu vou desenhar para você, está aí no quadro. Está aí na tela, está bem desenhado, para ficar bem claro para você. Então, ele reage a esses dois extremos da época, a apatia espiritual e os carismáticos, o pentecostalismo evidenciando essa selagem com os dons. E ele vai se posicionar crendo que o selo é o batismo pelo Espírito Santo, que essa experiência deve ser buscada pelos crentes, porque ela, então, aí acontece num pequeno intervalo de tempo entre a conversão e a selagem, e ela está separada, né, como disse, por esse pequeno intervalo de tempo, e ela não é sinalizada pelos dons espirituais, mas ela é sinalizada por aquilo que o Espírito testifica ao nosso espírito, que somos filhos de Deus. Então, você quer saber se você está selado? Só você pode saber. Você tem certeza que é filho de Deus? Há essa testificação no seu espírito que você é filho de Deus? Se há, está selado. Se não há, peça o selo. Peça essa testificação ao seu coração. E o segundo posicionamento, vale a pena a gente observar. John Stott, ele era pastor anglicano e ele faz uma série de estudos sobre a pessoa do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo e os dons do Espírito Santo. Tudo isso para tratar alguns problemas que estavam acontecendo na sua paróquia. Qual era o problema? O pentecostalismo. A ideia de que Lloyd-Jones tanto combateu, que o selo era evidenciado pelo carisma, pelo dom. E Stott, ele usa e argumenta que a expressão batismo com o Espírito Santo, ela ocorre 7 vezes no Novo Testamento. E ela equivale ao dom do Espírito, conforme está lá em Atos 2, verso 38, quando Jesus diz para os discípulos se reunirem em Jerusalém, que eles receberiam o dom do Espírito. Então, na verdade, esta é uma referência ao momento que nós somos introduzidos na igreja mística, no corpo de Cristo. O batismo com o Espírito Santo, John Stott, ele equivale, para dar uma explicação, como ele acontece e quando ele acontece, com o batismo nas águas. Quando somos batizados nas águas, nós estamos sendo publicamente, o quê? Inseridos na igreja, no corpo, não é isso? Por isso que se batiza. Batiza-se na água como uma profissão pública de fé, em que a pessoa, a partir daquele momento, ela está sendo introduzida ao corpo de Cristo, àquela igreja que Cristo falava. E John Stott está
defendendo essa mesma ideia, dizendo que a palavra batismo com o Espírito tem essa mesma significância. No momento em que somos batizados no Espírito, estamos sendo inseridos espiritualmente naquilo que a Bíblia chama de povo de Deus, igreja mística de Jesus Cristo. Então, quando isso acontece? Acontece no momento em que a gente nasce de novo, na perspectiva de John Stott. Ele presume que todo aquele que nasceu de novo tem o Espírito, e esse Espírito é o que sela a gente. Nasceu, tem. Agora, a ideia é, se a gente nasce de novo, a gente vive a vida nova. Não tem como dizer que nascemos de novo, que somos selados no Espírito Santo, vivendo a vida que a Bíblia diz que é de pecado. Não tem como. O pecado na vida do cristão que nasceu de novo é um acidente. Eu não posso viver no pecado, mas eu peco. Que existe uma grande diferença em viver no pecado e pecar. Então, a gente precisa fazer essa diferenciação. Tanto é que ele vai usar como base para a explicação dessa ideia, 1 Coríntios capítulo 10, verso 2, onde Paulo vai mencionar que o povo do deserto todos foram batizados por Moisés no Mar Vermelho, pelas águas do Mar Vermelho. Então, olha só, o sujeito do batismo, nesta fala você percebe o sujeito do batismo, o agente, o sujeito, o elemento, e você também percebe os batizandos. Então, quem foi batizado nas águas do Mar Vermelho? O povo de Israel. Por quem eles foram batizados? Por Moisés. Com que elemento? A água. Do mesmo modo, pegue João Batista. Quem era o agente batizador? João. Quem eram os batizandos? As pessoas que vinham de todas as regiões, se arrependiam, criam, e João os batizava. Qual era o elemento que João usava para batizar? A água do Jordão. Agora, traz isso para esta explicação do Espírito Santo. Isso é fantástico. Por quê? Quem batiza é o Espírito Santo? Não. O Espírito Santo é o elemento que somos batizados. Nós somos os batizandos. Quem é o sujeito que batiza com o Espírito, irmãos? João mencionou: eu vos batizo com água, mas virá outro que os batizará com o Espírito Santo. Então, quem é o sujeito? Cristo. É por isso que dá essa divergência. E aí eu tenho que concordar com o John Stott. Porque há mais coerência, há mais precisão. Um texto está sendo interpretado à luz de muitos outros textos. Não a partir de um texto, mas um texto sendo interpretado a partir de vários textos. Aqui está o grande ponto da questão.
E por isso concordo plenamente com John Stott. Todos nós que nascemos de novo, no ato que nascemos de novo, fomos selados pelo Espírito de Deus. Quer ver alguns textos bíblicos para isso? Romanos 8:9, Gálatas 5:25 e Romanos 8:14. Pode ler, Leila, por favor. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Espera só um pouquinho, olha só a diferença. Se nasceu de novo, está vivendo na carne. Qual é a vida da carne? A vida da carne é a vida de pecado. É a vida de quem não tem consciência de que tais coisas quem pratica não herdará o reino dos céus. Então esta é a vida da carne. E pode uma pessoa batizada viver a vida da carne? É o que mais tem. É o que mais tem. Por isso que Paulo escreve a carta para os Coríntios dizendo: eu não posso vos falar espiritualmente porque vocês são carnais. A vida da carne, irmãos, é viver do jeito que eu acho, é viver do jeito que as minhas tendências pecaminosas dizem para eu viver, é eu satisfazer os prazeres que a minha cobiça, que o meu desejo me levam. Eles são mais fortes, eles me dominam. Isso é vida na carne. Vida no Espírito é olhar e saber que pecado é bom. E se alguém disser que pecar não é bom, é mentiroso. Porque se tem coisa mais gostosa nessa vida, é pecar, é viver no pecado. Então quem vive no Espírito tem essa consciência de que a vida de pecado é boa, mas ela tem uma consequência drástica e eterna. E por eu ter sido arrancado desse mar de lama, dessa vida pecaminosa, agora então eu passo a viver a vida no Espírito, a vida que agrada a Deus. Eu me sujeito à vontade de Deus, não mais do meu jeito, mas do jeito de Cristo. Essa é a diferença. Então, se nós estamos no Espírito, realmente Deus habita em nós, estamos selados. Por isso que um crente verdadeiro, que comete um pecado, a primeira coisa que ele faz é sentir tristeza, é viver triste. Quer um exemplo? Davi. Vamos pegar um adúltero. Davi, adúltero e assassino. Quando ele comete o adultério e o assassinato, o homicídio, o que ele faz? Você percebe uma decadência. A ponto dele dizer: Senhor, não retires de mim o teu espírito. Agora, se eu estou vivendo no pecado, na carne, não me entristeço, não deixo a vida de pecado, ora, sem sombra de dúvidas, não nasceu de novo, não está selado com o Espírito. Pode ser membro da igreja, pode tomar ceia, pode ser batizado, mas não nasceu, não está selado, não tem como. Pense, durante a semana vou ser um cigarreiro. E no domingo à noite eu venho aqui pregar a vocês. Na semana eu saio com 4, 5 mulheres. E no domingo à noite eu venho aqui servir a ceia. Não tem como comer na mesa do capeta e comer na mesa de Deus.
Não tem como. Não tem como. Você está entendendo isso? Então, que vida que é? Carne e espírito. Só tem esses dois tipos. Ah, mas eu sou mais ou menos. Não, mais ou menos não. Ou é um ou é outro. Como o Juliano mencionou aqui uma vez, né, o Tião Carreiro, é só duas opções. Até o Tião Carreiro já falou isso. Ou você é filho de Deus, ou você está na unha do capeta. Não tem como a gente se pendurar num cabide e ficar ali dizendo, eu sou indeciso. Indeciso é só nas eleições. Eu sou indeciso. Se é indeciso, você já está do outro lado. Já optou. Olha o outro texto. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Percebe como que um empurra o outro? Olha o outro. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Está aí. Quer saber se você é selado pelo Espírito? Romanos 8,14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quem é guiado pelo Espírito de Deus vive a vida do capeta? Não vive. Não tem como. Não estou dizendo que a gente não erra. Não estou dizendo que a gente não peca. Não deturpe isso, por favor. O que eu estou dizendo é que a gente não vive nessa prática. E quando a gente erra, a primeira coisa de que o Espírito está em nós é a tristeza, é a vergonha, é o arrependimento que demonstra que verdadeiramente nos arrependemos com o abandono da prática daquele pecado. Não vem me dizer, eu me arrependo, mas continua nele. Não tem como. Percebem? Então, o John Stott, ele vai deixar muito claro em seus estudos, como nós já fizemos aqui um estudo em Atos dos Apóstolos, dia de quarta-feira, fomos capítulo por capítulo, demoramos um bom tempo, acho que mais de um ano estudando Atos, capítulo por capítulo e verso por verso. E nesse estudo a gente percebe muito bem a ideia de que John Stott apresenta o Espírito Santo como uma pessoa e que este selo acontece no ato da conversão, mas em nenhum momento ele nega a existência de experiências mais profundas com a pessoa do Espírito Santo. Pelo contrário, ele incentiva as pessoas a buscarem o enchimento do Espírito, a buscarem uma vida plena no Espírito, a buscarem algo que realmente nos conduza à vida no Espírito. Então, como eu mencionei, a divergência está em pelo, as duas preposições, pelo e com. Então, aqueles que creem que são batizados pelo Espírito, vão para o céu do mesmo jeito. E aqueles que creem que são batizados com o Espírito, vão para o céu da mesma forma. A ideia de divergência é, sempre foi, os extremos. O perigo está nos extremos. Como dizia um grande professor, pastor Décio, já falecido, o diabo mora nos extremos. É lá que está o diabo. É nos extremos.
Eu não preciso buscar nenhuma experiência mais, porque eu já nasci de novo, então está tudo bem. Isso não é verdade, irmãos. Isso não é bíblico. Porque a Bíblia, em vários momentos, vai nos incentivar a buscar. O outro extremo. Não, eu só recebi o Espírito se eu falar em línguas, se eu revelar, se eu ter alguns dons espirituais. Se eu tiver, né? Se eu ter é um assassino, mas se eu tiver. Então nós precisamos ter essa maneira equilibrada e bíblica de encarar uma verdade tão preciosa como é essa do Espírito Santo. Como é essa do Espírito Santo. Então, como eu desenhei a passagem e o ponto de vista de Lloyd Jones, aqui também está desenhado para você o ponto de vista de John Stott. Então, ele reage a um movimento, a um momento. Qual é o momento? O desequilíbrio pentecostal e carismático que assolava a igreja em sua época. Qual é o seu posicionamento? Ele crê que o selo e o batismo são a mesma coisa. E eles acontecem no momento em que nascemos de novo, no momento da conversão. Porque batismo acontece para inserir o homem na igreja, e batismo no Espírito acontece para inserir a pessoa no corpo de Cristo. Acontece quando? Quando nascemos de novo. Os crentes devem buscar o enchimento com o Espírito. Nós devemos buscar. Ele defende essa ideia. E a outra coisa, o enchimento não é sinalizado por dons, mas é sinalizado por fruto do Espírito e santificação. Não tem como uma pessoa dizer, eu sou cheia do Espírito Santo, mas ela vive falando mal da vida dos outros. Sou cheia do Espírito Santo, mas ela vive dando calote e passando as pessoas para trás. Eu sou cheia do Espírito Santo, mas vive embriagado. Embriagado. Não só com álcool, mas com as coisas desse mundo. Não tem como dizer que é cheio do Espírito Santo, vivendo uma vida promíscua, uma vida perversa, uma vida ímpia. Uma vida ímpia. Não tem como. Você pode ser cheio, nós podemos ser cheios de qualquer outra coisa, vivendo assim, menos do Espírito Santo. E dons espirituais não evidencia santidade. Não evidencia. É um equívoco achar que porque a pessoa talvez recebeu um dom, fala em outras línguas, ou Deus a usa com revelação, e achar que porque ela faz aquilo, ela é cheia do Espírito. Isso é dom. Dom é mato. Em outras palavras, dom é mato. A igreja de Corinto era cheia de dom, era a igreja que mais tinha dom. E como eu disse, como Paulo se dirige àquela igreja? Igreja carnal. Igreja cheia do Espírito é a igreja que tem fruto. Onde as pessoas, quando pecam, elas caem de joelhos na presença de Deus, confessando os seus pecados e abandonam o pecado para viver uma vida com Deus. Isso é uma igreja cheia do Espírito.
Uma igreja cheia do Espírito é uma igreja que sabe diferenciar a emoção do emocionalismo. Quer dizer que na igreja cheia do Espírito a gente chora? A gente pode chorar sim, porque a fé move o nosso coração, a fé sensibiliza o nosso coração, a fé nos faz ter experiências e em alguns momentos extravasar. E isso pode ser através de choro. Por isso que crente chora. A igreja cheia do Espírito não é uma igreja cheia de pessoas. É uma igreja que tem pessoas conscientes de seus pecados e que querem viver uma vida santa. E por isso elas se jogam na presença de Deus. Isso é vida espiritual. Isso é vida no Espírito. Então, aí estão os pontos. E para a gente encerrar, como eu disse a vocês, concordando com John Stott, pelo equilíbrio das Escrituras. Neste ponto, e em nenhum momento ele vai incentivar a igreja parar de buscar as suas experiências com o Espírito. Pelo contrário, ele vai apresentar e motivar a igreja a buscar a pessoa do Espírito Santo. Aqui estão os textos, por favor, Leila. Efésios 5:18. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Amém. E aí? Não vos embriagueis com vinho, que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. É um incentivo. Nós temos buscado isso? Eu tenho buscado isso? Você tem buscado isso? É isso que Paulo está dizendo para nós. O outro texto. 1 Coríntios 12:31. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Então aí estão os incentivos, para que todos nós busquemos, irmãos, uma vida no Espírito Santo, uma vida plena e cheia do Espírito Santo. Eu acho que a melhor forma para encerrar aqui é terminarmos cantando e que você saia daqui com este ponto de equilíbrio entre as divergências existentes na doutrina bendita do Espírito Santo. E que você se posicione e corra em busca dessa pessoa, desse Deus que quer encher a mim e a você. Vou confessar a vocês o meu maior desejo, Deus sabe disso, é ver essa igreja vibrante, essa igreja aos prantos, ver essa igreja não só experimentando a vida espiritual, mas também os dons espirituais. É ver essa igreja onde os pecadores caiam de joelhos, arrependidos, onde nós possamos chorar com dor na alma os nossos pecados e vivermos uma vida íntegra, uma vida inteira, não uma vida parcionada, uma vida inteira. No Espírito. O meu desejo é esse. Tenho orado ao Senhor pedindo para que isso aconteça.
comece por mim, que se espalhe, que todos possam experimentar este gotejar, este derramar de Deus. Eu quero pedir a você, que você se una a mim em oração, nesse propósito, nessa intenção, nesse desejo, para que os cultos que formos prestar aqui e a nossa vida lá fora seja uma vida quebrantada, uma vida santa, uma vida em que as pessoas olhem para nós e elas sintam desejo de vir onde nós estamos. Foi isso que aconteceu na igreja de Atos. Eles viviam uma vida tão misturada com Deus, que eles foram perdendo a essência. A essência e a particularidade deles foi sumindo no meio daquela mistura, que passou a evidenciar naquela mistura só a pessoa do Espírito, só a vida do Espírito, a vida de Deus entranhada no meio daquela comunidade, que as pessoas de fora viam e desejavam ir lá, porque eles estavam percebendo que algumas coisas estavam acontecendo na vida daquelas pessoas. É isso que precisa acontecer conosco. Quando aquele amigo de trabalho estiver lá chorando, desesperado, sem saber o porquê, ele olhe para você e ele veja em você, ele veja em mim alguém que possa lhe dar uma direção, um caminho. Mas sabe quando isso vai acontecer? Quando nós estivermos vivendo diferentemente do modo que eles vivem. O grande problema é que nós não estamos misturando a nossa vida com a vida do Espírito. Nós estamos misturando a nossa vida com a vida desse mundo, com o fermento desse mundo. E nós estamos ficando parecidos, iguais. Mas Deus está chamando um povo, e Deus vai levantar um povo para viver uma vida diferente, para fazer a diferença, para expressar realmente o propósito de Deus nessa terra. Eu espero fazer parte desse povo que Deus há de levantar, porque Ele vai levantar. O amor se esfria, a fé se torna um escândalo, o Evangelho tem sido escarnecido, mas Deus tem os seus 7.000 ainda que não se dobraram, e Ele há de derramar nesse lugar essa vida do Espírito, para que possamos realmente manifestar a vida dele. Vamos nos colocar em pé e terminar cantando. Após esse louvor, a Natália vai nos dirigir em oração, e você pode cumprimentar depois as pessoas com a graça e com a paz.